Muito bem. Se nós analisarmos a palavra ciúme, eu quero que você chame seu pai, chame sua mãe, chame seu irmão, ligue para o seu pastor. Nós vamos falar alguns assuntos importantes hoje aqui. A palavra ciúme, na verdade, psicologicamente e dentro até da psicanálise, trata-se de uma emoção. É uma reação que, na verdade, vem para o comportamento humano. E se vocês analisarem, nós colocamos lá sentimentos ruins nos corações dos homens de Deus. O primeiro homem que manifesta um sentimento ruim na Bíblia foi Caim. Por isso que a Bíblia diz que ele era do maligno e matou o seu irmão. Só que um homem de Deus, mesmo sendo um homem de Deus, sendo uma mulher de Deus, pode manifestar o sentimento de ciúme. Isso nós podemos ver que aconteceu no capítulo 16, com Sara e Abraão. Nós podemos analisar que vai acontecer dentro do relacionamento entre Rebeca e Isaac. E a cena vai se repetir na família de Jacó entre os seus 12 filhos. A cena também vai se repetir entre Saul e Davi. O ciúme de o ciúme de Saul contra Davi era algo maléfico. Só porque ele ouviu as mulheres dizerem assim: Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. A partir daí, nunca mais Saul olhou com bons olhos para quem? Para Davi. E esse mal que na verdade traz o ciúme, por que o ciúme ele é ruim? É porque você não sabe quando começa, você sabe até quando começa o amor, mas não sabe quando termina o ciúme, porque é uma mistura. Vocês já viram aquele homem que diz: eu faço tudo isso por ela é porque eu amo ela, eu quero cuidar dela, mas se torna um ciúme doentio, possessivo, agressivo e um ciúme de desconfiança, de dominação. Ele não tem coragem, ele não tem confiança, porque ele tem um sentimento de perda. Ele acha que vai perder o objeto que é dele. E quando ele se sente ameaçado, que ele diz que ama, há uma mistura de amor e ódio. Há uma mistura de desconfiança e quebra de lealdade. E esse mal, ele domina coração de homem de Deus. E isso nós estamos mostrando aqui na Bíblia. A questão do ciúme. A questão do ciúme. Então, se vocês analisarem, no Velho Testamento, isso aparece. Aproximadamente 40 vezes a palavra ciúme. No Novo Testamento, ela aparece aproximadamente 4 vezes. Então você tem a presença disso aqui, tanto no Velho como no Novo Testamento. E aí talvez você me pergunte: pastor Aziel, e qual a razão disso? Qual o motivo disso? Por que a Bíblia faz menção de ciúme presente na vida dos homens de Deus? Romanos 15:4. Tudo que Dante foi escrito para o vosso ensino foi escrito. Ou seja, tudo que está na Bíblia, os erros de Abraão, os erros de Noé, as falhas de Davi, as falhas de Saul, pecado, fracasso, são lições preciosas para nós no presente, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Porque, como dizem os estudiosos, o burro aprende dando cabeçada, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Ou seja, eu já sei que o pecado do adultério, pela Bíblia, tem consequências trágicas. Por que eu vou apelar para o adultério? Eu já sei que pela Bíblia, o ciúme no nosso meio é trágico. Por que eu vou atrás do ciúme? Não é, professor César? Eu já sei pela Bíblia o mal da inveja. Por que eu vou trilhar o caminho da inveja? Aí, novamente, quando a gente vai para o capítulo 10 de 1 Coríntios, muita gente interpreta errado, dizendo assim: olha, a Bíblia diz, cuidado para que tu não caias. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está pegando um processo histórico lá atrás
E ele está dizendo: vocês não eram para estarem errados assim, porque os vossos pais lá atrás, não é isso? Fala aí. Isso, ele está falando aí tem, disso. isso aí historicamente tem uma lição para que deveriam ter aprendido. Outra questão importante, professor, pastor Azel, de Saul com Davi, que etimologicamente essa palavra, olhando a semântica do texto, como a poesia hebraica ela tem um campo de abrangência, ela não é limitada, esse exagero é normal. Davi era tão grande como Saul, que o cântico lá, que está querendo dizer. Não era que Davi era maior do que Saul, e isso causou ciúme. Causou ciúme. Que ele queria ser o maior absoluto. Ele não queria a igualdade, ele queria a superioridade. E se vocês analisarem, o problema de Satanás é esse: eu serei maior do que o Altíssimo. Então,